Então, você sabe uma coisa que eu penso sempre? Tem um trabalho que eu faço com os alunos e que é perguntar para eles, logo no começo do curso, qual que é o primeiro momento que eles encontraram a arte na vida deles, né? Aí, claro que eu nunca tinha feito essa pergunta para você. É verdade, mas aliás, eu estou adorando, porque eu sempre quis ser tua aluna. Ah, não é por isso. Olha, E agora você está me tornando aluna, isso é uma maravilha. Não, mas não é aluna, mas a pergunta. E a pergunta é muito que é assim, pertinente. quando você tinha lá uns 20 anos, mais ou menos, como é que era o seu contato com a arte? Regina, meu contato com a arte em casa, eu tinha um contato muito doloroso com a arte. E começa pela música, né? A minha mãe era musicista, morreu com 33 anos de idade. Ela dava grandes concertos no Rio, em Recife, etc. E isso virou um motivo de muita dor, quando no rádio tocava uma música que ela usava tocar. A minha avó, meu avô caíam em lágrimas, etc. Venderam o piano, deram todos os discos da minha mãe. Música era alguma coisa proibida lá em casa, que era para não despertar sofrimento, claro, né? E aí eu fui me focando no visual, sempre um fascínio por cinema, um fascínio por cinema enorme, enorme. Então fui dessas meninas que com 13, 14 anos fazia álbum de artista de cinema. Eu era fanática por certos artistas de cinema, né? Principalmente os homens, né? Claro. E foi por aí, foi pelo cinema. As artes visuais vieram pelo cinema, né? Depois, aos poucos, é quando eu tenho contato com Noema Varela, principalmente, em Recife. Como que você fez faculdade de Direito, né? Fiz faculdade de Direito. E a dona Noema você conheceu antes? Ou como foi que você conheceu a dona Noema? Não, a coisa foi assim. Eu fui viver com os meus avós e eu já não tinha pai. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, fui filha única, né? Eu estudando agora a contribuição de Cecília Meirelles para o cinema educacional, para os jardins da infância. Cecília Meirelles criou o primeiro centro cultural para criança e adolescente no Brasil, no Rio de Janeiro. Uma experiência notável, que durou 3 anos, porque o Estado Novo chegou e o forte era a biblioteca do Centro Cultural, né, a coisa mais forte, mas ela lia histórias para as crianças, havia artes visuais no Centro Cultural, tudo isso, e eles fecham, o Estado Novo fecha, sob a alegação de que havia um livro comunista na biblioteca. Era Mark Twain o livro, era um livro do Mark Twain. Imagina, livro comunista, jamais escreveu nada comunista, né? Mas a Cecília Meirelles diz isso, que tinha uma solidão muito grande, sentia uma solidão muito grande, pelo fato, ele vivia com a avó, como eu teve uma avó muito amorosa e muito cuidadosa, mas tinha uma solidão enorme, a solidão da diferença de gerações, né? Curiosamente, eu hoje crio minha neta, que também, e sinto muito essa diferença de geração. Eu estou pulando uma geração para poder educá-la, né? Mas eu tinha uma solidão muito grande e vivia enfiada na biblioteca do meu avô, que era riquíssima a biblioteca, era linda do ponto de vista dos móveis e tudo, e era riquíssima do ponto de vista de literatura. Chamava atenção, né? E aí eu li muito, né? Vou entrar em contato tinha quando aos 18 anos eu tinha certeza que eu queria fazer um curso superior. Fui a primeira mulher na minha família a fazer um curso superior. Os homens todos tinham um curso superior desde a época do Império. Agora, a mulher eu fui a primeira. Obviamente, a minha avó, que era, como já disse, muito amorosa e etc., foi absolutamente contra. Mulher não tem nada que fazer curso superior, tem que casar. E, se possível, dar o golpe do baú.
Mas eu insisti muito, né? Queria fazer medicina, para fazer psiquiatria, mas aí foi totalmente proibido, porque aí a minha avó deu aquele golpe da mãe ofendida, né? Tinha pressão alta, a pressão subiu, e aí ela dizia, essa menina vai me matar. Aí essa menina não vai fazer medicina mesmo. Porque não... Agora, a alegação era essa, como é que uma jovem vai vai estudar em corpos nus na frente de homens? O negócio dela era anatomia ao vivo, ou melhor, nos mortos. E a escolha pelo direito, eu me lembro que você tinha contado uma coisa aí direito é a vala comum. Que podia. Isso era permitido, já que do mais o menor, né? Havia três principais profissões na minha época. Medicina, direito e engenharia, né? E eu fui boa aluna, então os professores todos esperavam que eu fosse fazer um curso importante. Já havia no Recife filosofia, pedagogia, mas isso não era considerado importante. Uhum. E imagine moda hoje, né? Se existisse naquela época. E eu fui fazer direito, né? Mas minha avó relutante, não queria fazer cursinho, a minha avó disse, olha, cursinho não, só se você pagar, e nós não pagamos, era a maneira de reagir, né? E é gozado que todo mundo acho que tinha medo dela, porque ninguém me apoiou, ninguém disse de lá, deixa que eu pago, nada. Então eu disse, eu vou trabalhar. E ela me disse, bom, trabalhar só em ensino, porque é a única profissão decente para a mulher. Eu tinha feito o curso chamado pedagógico ou normal, né, ou de formação de professores primários. O que era bastante aceito. Que era bastante aceito. Isso eu fiz porque ela exigiu que eu fizesse. Que era o curso médio, né? Era um curso... nós tínhamos o científico, o clássico e o pedagógico. Os três no ensino médio, a escolha. Eu fui obrigada a escolher o pedagógico. Então, eu podia fazer um concurso, né, para professora primária. E estava aberto o concurso e Paulo Freire abre um curso de preparação para o concurso. Foi muito interessante porque ele já tinha já trabalhava com a ideia do centro de interesse ser o aluno, né? Ele foi meu professor de português e teoria da educação. Primeira pergunta como professor de português foi essa: por que vocês estão querendo ensinar? Escrevam. Por que vocês querem ensinar? Eu estava furiosa, né, porque era obrigada a ensinar. Escrevi porque não queria ensinar. No dia seguinte, o curso era diário, intensivo. Ele entrega para todo mundo as redações de volta, muito bem comentadas, comentava conteúdo, corrigia gramática. Era um professor perfeito de português. E a minha ele não entregou. E aí eu disse, professor, e a minha? Ele disse, com você eu queria conversar pessoalmente. Você vem amanhã cedo para nós conversarmos. Nós tivemos entre 2 e 3 horas de conversa e ele me convenceu que a educação podia ser um processo libertador e não aquilo que eu tinha tido. Que eu tinha tido realmente uma educação repressiva. Estudei em colégio de freira, coisas... E eu cheguei a ir a uma escolinha paroquial, que a professora me colocava junto dela para eu não me misturar com os alunos, porque era para alunos pobres e a minha avó pagava para ela me dar aula. Então, você pode imaginar que tipo de... E ela usava palmatória com os meninos, né? Você imagina o terror que eu tinha de educação. Mas você sabe que eu já conheço essa história, você já contou essa... Toda vez que eu escuto você falar dessa cena, eu acho fascinante, porque eu acho que é uma experiência magnífica, e fico pensando também, o que será que o Paulo Freire viu? O que será que ele percebeu? Porque ele poderia ter simplesmente falado, essa pessoa não se interessa por esse assunto, eu não vou perder meu tempo. Quer dizer, de algum modo, na sua maneira de falar... Porque ele perdeu o tempo dele para conversar comigo. Na sua maneira de escrever, provavelmente ele... Porque isso acontece muito, né? Em romance a gente já viu tanto história de vida, que é uma vocação que está ali pelo contrário. Ao contrário, está querendo exatamente alguém
que se manifeste para dizer, olha, você pode, isso que você está pensando, na verdade, você está falando de uma grande qualidade sua mesma, que estava se expressando ali naquele texto que você escreveu e que ele percebeu, porque poderia ter sido uma pessoa que não percebesse que ali estava assim, eu quero muito fazer uma coisa, só que eu não sei como. E talvez ele tivesse justamente te dando querendo falar, esta pessoa eu não posso deixar sem sentar com ela e dizer umas coisas. E como que isso foi fundante para você, né? Nossa, foi fundante. É a tal história. Há hoje uma teoria, a teoria do evento em educação, de que você aprende mesmo nesses eventos não projetados, não programados, não planejados. Quando organizamos aqui na ECA a Semana de Arte e Ensino, em 1980, e essa Semana de Arte e Ensino foi uma verdadeira revolução para os arte-educadores, porque estávamos saindo da ditadura, foi extremamente política essa Semana de Arte e Ensino. Eu tive que esconder que Paulo Freire ia abrir a Semana de Arte. Ele estava chegando do exílio, não é? Eu sempre tive muito pejo dessa minha relação com Paulo Freire. Eu sempre preferi deixar mais no afeto do que trazer para a carreira, a academia, etc. Assim mesmo, eu fui a única pessoa na ECA a convidá-la, aliás, na ECA não, na USP, a única pessoa na USP, com apoio integral da ECA, convidá-lo para dar um curso de pós-graduação na universidade. Um curso que você me ajudou no curso e que teve 120 alunos de pós-graduação, uma coisa espantosa. Alunos de medicina, de direito, de engenharia, de todos os lados, né? Tínhamos alunos. Mas voltemos à relação com Paulo Freire. Então, Paulo Freire surge nesse curso, para mim, e é uma relação que durou a vida inteira, né? Hoje se fala muito em pedagogia, nessa pedagogia do evento mesmo, a ideia de, em educação, explorar o inusitado, explorar as relações que não são planejadas, os encontros não planejados, né? E eu jamais imaginei que aquele homem iria decidir a minha vida e estar próximo de mim em toda a minha vida. E próximo da minha família também, porque eu fui professora da filha dele, a filha dele, Madalena, foi professora da minha filha, a minha filha Ana Malha foi professora da Carolina, neta dele. Então, a gente... E no meio teve a grande diáspora política da ditadura, né? Ele vai para o exílio internacional, vai primeiro para o Chile, depois para a Suíça, e eu saio de São Paulo, primeiro para Brasília, aliás, desculpem, eu saio do Recife, primeiro para Brasília e depois para São Paulo. Né? Então, antes eu não tinha importância, não era conhecida, podia me exilar internamente, ele não podia, tive que sair do Brasil. Você falou que o Paulo Freire ele teve uma importância enorme na sua vida, mas não diretamente na sua vida profissional. Eu lembro dele quando ele deu o curso de pós-graduação, que era o Dr. Paulo Freire, que gostava de usar sapato tênis. Sim. Que ele dizia que a experiência, a boniteza da experiência de ensinar é uma experiência política, ética e estética. E eu falava, doutor Paulo, não dá para a gente falar estética, política e ética? E aí eu estou perguntando isso para você porque o trabalho com arte, o ensino, a aprendizagem da arte, apareceu para você um pouquinho... Quando que foi isso? Quando foi esse contato com a dona Noêmia Varela? Foi neste curso. Como que isso definiu esse percurso para você? Esse curso de Paulo Freire trazia já arte e educação, com o nome de arte e educação. Não fui eu que criei esse nome. Com o nome de arte e educação? Com o nome de arte e educação. Arte e educação? Arte e educação. Nossa. As duas palavras separadas. Depois eu botei o hífen, depois mudei de ideia, botei a barra. Já é um nome que vem com influência americana, né? Porque não, pelo contrário. Uma tradução é uma anti-influência americana. Ai, não é tradução, pense bem, Regina. Art Education o adjetivo em inglês vem antes do substantivo. A tradução de Art Education para o Brasil é educação artística.
E A arte e tradução educação é não? essa, arte e educação não é. Gozada, foi inventado por quem esse nome, Não então? sei, Eu não tenho a achava que era... mínima ideia. Tá aí, vamos pesquisar. Eu desconfio que foi inventado pela americana Margaret Spencer. Era uma americana que criou com Augusto Rodrigues a primeira escolinha de arte no Rio de Janeiro, em 1948. Ela era uma americana muito brasilianista. E o que me contam dela é que ela detestava a cópia e dizia que o Brasil não tinha nada que copiar dos Estados Unidos. Ela era deweyana, conhecia as Progressive School nos Estados Unidos, era uma ceramista de fazer exposições. Eu encontrei um anúncio de uma exposição, aliás, não fui eu, Rita Berdarioli encontrou numa revista, na Habitat, que era dirigida pelo Bardi, encontrou o anúncio de uma exposição dela no Rio de Janeiro, de cerâmica. E essa mulher desapareceu, quer dizer, Augusto era uma pessoa extraordinariamente cativante e ele fez um excelente trabalho de divulgação das escolinhas e só restou o nome dele. Ela foi apagada da história. Já é normal apagar a mulher da história. Até no como caso a Dona Noêmia, né? Mesma coisa. E no caso dele, ainda mais fácil, porque ele era muito cativante. Muito cativante. Né? Então, eu desconfio que foi por aí. Porque eu já perguntei a Dona Noêmia, voltando à Dona Noêmia, encontrei-a, portanto, dando aula de arte e educação nesse curso. Gente, desenho tinha sido a minha matéria horrorosa quando eu estudava. E descobri. E por quê? Porque era só cópia. Só davam coisas para eu copiar. E se eu inventasse um pouquinho, era extremamente criticada. Quando eu descubro que eu tinha tido uma educação para o desenho errada, que podia ser de um outro jeito, que podia ser livre, que podia ser de outro jeito, eu me fascino. Né? E era a Dona Noêmia. E aí começo a procurar, olhar até as coisas que tinha em casa, as reproduções que tinha na minha casa. Nunca tivemos uma obra de arte em casa, mas tínhamos reproduções. Por exemplo, minha avó gostava muito do Manet, tinha reproduções do Manet em casa e tal, tinha livros de arte em casa. E então eu comecei a olhar diferentemente para a arte. Me fascinei. Tanto que outra matéria minha ruim nos meus cursos tinha sido a de matemática. E eu tinha resolvido, apareceu um professor novo na Universidade Federal de Pernambuco, dando matemática moderna. Eu fui fazer o curso com ele, adorei também. E teve um momento na minha vida que eu tive que decidir. Era Paulo Freire e Dona Noêmia me chamando para a escolinha, e, do outro lado, este professor me chamando para trabalhar com ele em matemática. Eu teria entrado antes na universidade, se tivesse escolhido matemática. Porque era assim, era o catedrático que chamava o assistente. Mas eu não pensei muito, não. Eu agi por instinto, por prazer. O que me dá mais prazer? É a arte, então eu vou ficar com a arte. Então foi mais ou menos por aí. E aí foi uma paixão total e começo a procurar tudo que era possível. Encontro uma outra escola informal, extraordinária, que foi o Gráfico Amador, no Recife, um grupo criado por Aloysio Magalhães, né, para editarem os próprios livros, os poetas editando seus próprios livros. E esse era assim, era um romancista, o outro, Orlando da Costa Ferreira, um pesquisador sobre imagem de reprodução, gravura, todo tipo de imagem de reprodução, arquitetos. Era um grupo muito variado de profissão, muito interdisciplinar, para usar a palavra da moda, e que se discutia de tudo, coisas muito sérias. Eu me lembro de uma noite que se discutiu Max Bill. Foi uma discussão acalorada. Na noite, ou no sábado seguinte, nós nos reunimos sempre aos sábados. No sábado seguinte, eles discutiram o que era mais erótico, a mulher nua ou a mulher de camisola. Entendeu? Então era esse tipo de discussão que trazia vida, trazia... e era muito intelectual também. Né?
Então, tudo que se relacionava com arte, era procurado e explorado, né, por mim. Então, é aí que eu conheço Noêmia Varela e vou para a escolinha. Convivi muito pouco com ela, muito pouco na escolinha, porque ela mudou-se para o Rio de Janeiro para cuidar da Escolinha de Arte do Brasil, do Augusto Rodrigues, né? E a escolinha ficou sob a direção de uma moça muito equilibrada, ótima gestora, Maria Luísa, que me dava toda a liberdade de experimentar. E ela me deixou os estágios da Escola de Belas Artes da Universidade de Pernambuco, eram feitos na escolinha, ela deixou para mim. Agora eu fico hoje admirando, meu Deus, eu tinha 19 anos de idade. Como é que ela teve coragem de me deixar estudante de direito, meu Deus, né? Como é que ela teve coragem de me entregar? E foi fantástico, né? Nunca houve nenhum problema, sempre houve um grande diálogo ali, né? Então, o trabalho de mentora, ou a função de mentora intelectual de Dona Noêmia sobre mim, sempre se deu através de correspondência, cartas. Há poucos dias alguém disse que encontrou na escolinha uma carta dela para mim. E eu digo, mas por que você não tiraram uma cópia para mim, para eu ver o que é que ela me dizia? Porque foi carta que ela não mandou, entendeu? Estava lá é porque ela não mandou. E isso continua durante todo, ela acompanhou toda a minha vida também, né? A ida para Brasília foi através dela. A Universidade de Brasília estava com interesse de fazer uma escolinha de arte. O doutor Alcides da Roça Miranda estava com interesse de criar uma escolinha, porque o doutor Alcides estava no Rio, na primeira escolinha. Ele foi uma das pessoas que ajudou o Augusto a abrir a escolinha. Então, quando soube que alguém formado pela escolinha de arte poderia ir para Brasília, ele pegou a ideia na hora. E como foi para você nesse momento, essa ida para Brasília? Eu estava louca para sair do Recife, porque a ditadura foi brava lá. Claro. Né? A ditadura no Recife foi terrível, porque todo mundo era suspeito de ser comunista, porque tínhamos o governo Arraes, e Arraes foi condenado como comunista na primeira hora. E nesse momento vocês tinham uma intensa vida intelectual. Tínhamos uma intensa vida intelectual lá no Recife. De tantos nomes. Os amigos, nós não tínhamos nenhuma relação direta com o governo Arraes, mas os amigos tinham. Ver amigos presos, eu me lembro de cenas terríveis. Por exemplo, Gastão de Holanda, um romancista do grupo do Gráfico Amador, ser preso, a mãe dele morrendo, a mãe dele que vivia com ele era filho único, morrendo, e nós desesperados pedindo para deixarem ele ver a mãe, e não deixaram ver a mãe. Aí ele foi sair para o enterro da mãe. Agora vê Gastão chegar, com vários guardas ao lado dele, no cemitério, para o enterro da mãe, uma das coisas mais chocantes que eu não... Você me contou uma vez que uma pessoa com quem você conversou disse que você era o tipo de pessoa que sempre andava olhando para frente, que nunca olhava para o espelho retrovisor. E eu me lembro dessa imagem, combina com a pessoa que eu conheço de você, e combina também com essa história que você está contando, que é como se fosse, eu vou para frente, do mesmo jeito que você saiu de lá, você foi para Brasília, depois você veio para São Paulo, e no meio disso você foi viver em outras partes do mundo. Será que vem daí a sua fama também de morar no aeroporto? Provavelmente. Provavelmente avião para mim é um consolo. Onde está na lei? Procura no aeroporto que ela está lá, se você quiser encontrar. Provavelmente, Regina, mas a primeira grande... Mas eu sempre tive uma grande enfrentamento facilidade. Foi Brasília. Eu foi sempre pouco tempo. Como é que foi lá? Brasília foi uma experiência extraordinária. Primeiro, encontrar o Alcides Rocha Miranda, que foi uma espécie de outro mentor na minha vida. Então, a minha vida é pontuada de gente muito, muito interessante, que olhou para mim e que provocou, entendeu?
Alcides da Rocha Menezes começou a me dar livro. Ele era o meu superior hierárquico. Ele era o diretor do Instituto Central de Artes. Mas eu me reportava diretamente a ele, eu não tinha departamento. Então, ele começou me dando livro. A primeira vez ele me deu um livro sobre a Bauhaus, e uma semana depois ele perguntou: Ana May, o que você acha daquela ideia de fulano de tal, no livro? Eu não tinha lido. Choque para mim, né? Aprendi que ele cobrava. Então, aí, toda vez que ele me dá... Acabei de ler o livro, fui a ele e disse: olha, agora eu acho isso, li e acho isso. Aí, depois, cada vez que ele me dava um livro, eu sabia que eu tinha uma semana para ler o livro. Então, lia e eu já sabia que ele vinha conversar comigo. Passava na minha sala e ia conversar comigo, né? Agora, teve uma mulher na Universidade de Brasília que foi uma pessoa extraordinária, Maria Werneck. Essa mulher esteve presa com a Olga Benário na mesma cela, e foi ela que levou a Olga Benário para o médico, que não era verdade. Ela estava sendo levada para o navio para ser deportada. Então, essa mulher me contava histórias da época do Estado Novo, e histórias da vida. Não é? Ela pertencia a uma família de políticos, né? O Morse Werneck, né? O irmão dela. E foi uma educação política e bauhasiana para mim, a Universidade de Brasília. Uma universidade nova, o aluno construía o currículo dele, não tinha esse negócio de currículo mínimo, que coisa detestável, essa coisa de você ter que seguir um determinado currículo, né? Que hoje se usa nos mestrados e doutorados. Eu fico horrorizada com doutorados, todos os doutorados. Poucos doutorados, o Unicamp, USP, Unesp, eu sei que não são assim, que o aluno escolhe. Pelo menos no mestrado e doutorado escolhe as disciplinas. Mas todos os outros mestrados e doutorados no Brasil, você tem que submeter à CAPES o rol de disciplinas, as ementas e etc. E o aluno tem obrigatórias, e quando tem muita sorte na vida, tem as optativas, né? Eu acho essa coisa de pré-determinação de currículo sem atentar para o desejo do aluno, para a sua vontade. Eu fiz mestrado e doutorado escolhendo o que eu quisesse de currículo. Muita disciplina. Meu mestrado eu tive que ter 10 disciplinas, mas todas escolhidas por mim. E disciplinas malucas, por exemplo. Fui escolher uma em física, para entender um negócio de escultura. Entendeu? Boiei a maior parte do tempo na tal disciplina de física. Terminei escrevendo um trabalho sobre escultura para ter nota. Para conseguir passar. Mas eu tinha ido para isso, para ver escultura mesmo. E você pode ir na unidade que você quer e construir o seu cardápio de conhecimento, né? Mas voltando, a política também estoura. É o momento em que a universidade, eu estava em 65 lá, a Universidade de Brasília já tinha dado alguns mártires para a ditadura, 9 professores tinham sido demitidos, mas se pensava que estava tudo bem, que poderia se continuar. Não, o Exército invade a universidade, eu morava dentro da universidade, e, por exemplo, a gente tinha um passe para entrar e sair. Eu só me lembrava dos campos de concentração, do nazismo. Foi um tempo horrível, mas a resistência do grupo de professores era fantástica, de alunos. Uns alunos extremamente audazes, mas não irresponsáveis. Isso era uma coisa muito séria. Como eles eram responsáveis, os alunos. De não botar em perigo nada, ninguém. E nem a própria universidade. Mas, enfim, assinamos um pedido de demissão coletiva, achando que isso pudesse talvez resolver. Não resolveu, fomos todos demitidos, e algumas pessoas convocadas a conversar com o reitor para oferecendo-se algumas vantagens para elas voltarem, e etc. Mas foram poucas. Eu volto para o Recife grávida para ter minha filha no Recife. O ambiente do Recife terrível.
Eu sofri menos, porque a escolinha era coisa acolhedora. Eu voltei para a escolinha. A escolinha era acolhedora, eu tinha amigos na escolinha mesmo, não era... As pessoas entendiam a situação. Mas meu marido, por exemplo, volta para a universidade, e na universidade ele era apontado como aquele ali, é tão comunista, que foi demitido da Universidade de Brasília. Claro. Então, você imagina que situação é essa. Vendo os amigos, já não tinha mais os amigos todos foram para diferentes lugares, os mais comprometidos para o exterior, os menos para o Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares. E né? aí a vinda para São Paulo? E alguns de esquerda, na época, se aliando aos militares, que era a coisa mais dolorosa do que perder os amigos, era ver essas adesões. Né? Aí surge o desejo alucinante de vir para São Paulo. Vamos lá. Aí viemos. O que é um desejo alucinante de vir para São Paulo? Porque São Paulo, para nós, era a grande meca do conhecimento no Brasil. Então, o nosso sonho era o USP, o nosso sonho era... Eu queria fazer mestrado, eu nem sonhava de ser professora da USP. Meu sonho era fazer um mestrado na USP. Né? Aí fomos muito ajudados. Antônio Cândido de Melo Souza ajudando o João, meu marido, que era da área de letras, né? João Alexandre Barbosa. Antônio Cândido conseguiu uma bolsa para João da FAPESP, a Santa FAPESP. e eu, o Zé Mindlin, foi uma pessoa extraordinária conosco também, nos recebeu de uma maneira incrível, de carinho e de empenho em que a gente se ficasse bem. Né? O Zé Mindlin juntou o olhar contemporâneo desse homem. Né? Ele viu que tinha várias mulheres ao redor das amizades dele, várias mulheres muito inteligentes, muito desejosas de fazer alguma coisa, além de ser mãe e dona de casa, e que não tinham aonde. Aí a ideia foi dele, fazer uma escolinha de arte e chamar Julieta Dutra Vaz, que era a mulher de um grande advogado, da Metal Leve, né? Regina, né? A própria irmã dele, né? A Beth Loeb, foi o núcleo inicial da escolinha. Passamos quase um ano discutindo juntas, né? Todas entraram como sócias igualitárias, Esther desistiu, a irmã de José Mindlin, a Beth Loeb desistiu, e foram acrescentadas outras pessoas a essa escolinha, e tivemos a experiência também excelente, onde eu te conheci, 3 anos e meio de escolinha, uma escolinha extremamente viva, muito, muito experimental. Né? Eu diria que eu sempre tive uma curiosidade enorme, e a minha coisa era experimentar, era a experimentação. Né? Então, isso tudo são os meus antecedentes antes de chegar na ECA. Chego na ECA de uma maneira muito interessante. Abre-se o curso de arte, os alunos chegam ao 8º semestre e era obrigada a ter prática de ensino de educação artística. E não tinha professor. Mas naquela época não abria concurso, nada disso. Bota-se José Marques de Mello, que também tinha sido companheiro em Brasília. Né? O Zé Marques tem uma história curiosa. Ele chega, passa acho que 2 dias e pede demissão, na demissão coletiva. Né? O Zé Marques diz: Ana May, está precisando de professor nessa área lá, porque você não leva seu currículo. Né? Eu já estava com todas as disciplinas do mestrado feitas nos Estados Unidos, né? Porque aqui não consegui aqui fazer nenhum. As pessoas diziam, mas eu não entendo nada de educação artística, que já tínhamos o nome oficial de educação artística.
não entendo nada de educação artística, como é que eu vou orientar e tal? Eu faço sozinha. Não, mas isso não é correto, fazer sozinha. Então, enfim, eu só consegui pedir bolsa para a CAPES respondeu taxativamente, esta não é para nós uma área de pesquisa. Então, não tive bolsa, fui para os Estados Unidos, dei aula na Universidade de Yale para ter dinheiro e pagar o meu mestrado. Né? Portanto, eu já estava com passei um ano, fiz todas as disciplinas, voltei, foi aí que eu entro com o meu currículo. Né? E entro na relação, no departamento de pessoal. Chego lá, está aqui meu currículo, eu quero tentar entrar para essa disciplina. Então a pessoa recebeu e tal, e chegou às mãos do Zanini e do pessoal. Não conhecia Zanini, conhecia muito pouca gente. A escolinha teve muita visibilidade. Então, o Donato Ferrari, por exemplo, me conhecia. Né? E algumas pessoas me conheciam. Recebi, então, um recado. Eles foram muito corretos, extremamente corretos, porque recebi, então, um telefonema do departamento do CAP, dizendo, olha, estão pedindo que traga as coisas que escreveu e que publicou. E eu já tinha coisa publicada até nos Estados Unidos. Então, trouxe tudo, entreguei. Quando voltou, tinha coisa de lápis, eu acho que foi o Zanini, porque tinha coisa marcada a lápis, cuidadosamente marcada, não da maneira que eu gosto de marcar, que é assim, bem forte, para chamar a minha própria atenção. Mas então me chamaram e primeiro tinha um famoso contrato, sem ganhar nada, até que me contrataram. Né? E aí começa ainda um pouco difícil, porque era tempo parcial. Eu levei muito tempo em tempo parcial, quando outras pessoas, homens, conseguiram tempo integral antes de mim. E eu fui reclamar ao diretor, e o diretor me respondeu o seguinte, mas você tem marido para lhe sustentar. Olha, eu com meu feminismo mal polido, fiquei realmente furiosa. Mas não podia dizer nada, então esperei calmamente que chegasse a hora do tempo integral para me dedicar mais às pesquisas. Né? Mas o trabalho de pesquisa foi muito forte aqui com os alunos iniciais eram todos muito voltados para a pesquisa, os alunos dos primeiros anos. Né? Então, todos aí reconhecíveis. Você tem o Paulo Portela, que está no MASP, né, que foi o meu primeiro aluno. Eu brinco com o Paulo, meus primeiros alunos foram Silvio Coutinho e Paulo Portela, os dois. Né? E eu era tão snob que eu disse para eles, olha, São Paulo não tem bom ensino de arte. E não tinha mesmo, né? Não tem bom ensino de artes. Vamos estagiar no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro era muito melhor mesmo, muito mais avançado. E consegui com os professores darem uma semana, não darem aula durante uma semana, depois ocuparem as minhas aulas, e para eu levá-los para o Rio de Janeiro. Fui estagiar no Rio de Janeiro com eles. Então, assim começa a ECA, né? Dando essa abertura, essa flexibilidade, né? De você poder até levar os alunos para o Rio de Janeiro, eram poucos, né? Você muitos provavelmente isso não aconteceria, mas foram poucos, mas levá-los para estagiar em outro estado. Né? O que mais você quer saber? Eu acho interessante, eu estava aqui pensando, porque eu vejo que essa área desse nome que a gente começou discutindo, arte e educação, a educação artística, enfim, essa discussão eterna, essa área é uma área que foi desbravada por você, e é interessante que... Não esqueça os passados. Não, desbravada no sentido... Não estou esquecendo, tanto que eu estou escutando você. Eu falar estou escutando até você falar deles. É que as pessoas... você sempre falou muito da importância do estudo da história, né? Que é alguma coisa que você
criou praticamente Isso é fascínio como meu, pesquisa, realmente, o ensino da história. mas isso que você está falando agora é uma comprovação de quanto isso é importante, porque as pessoas acham que a Ana May surgiu do nada, para começo de história. E quem é essa Ana May que surgiu do nada? Quem é esse nome, que é um nome que é único? Você pode dizer que na história toda do ensino da arte no século XX, ele só não é no único, Brasil, porque você sabe que é o nome da Tina Turner também, Ana May. Não. Único na história do ensino da arte no eu Brasil. Tô brincando, né? Regina. E é Tô único brincando com nesse você. sentido. É claro que todas essas pessoas são precursoras, todas as pessoas perguntaram, se perguntaram, estudaram, pesquisaram as mesmas coisas que você pesquisou, mas a sua função é única. Porque existe uma tendência dentro do ensino da arte que é muito uma coisa, trabalhar com arte é trabalhar com emoção, é se deixar tocar, é uma tendência que a gente já falou inclusive tanto. dizer que a arte não é racional. Quando? E eu me lembro que eu não é tinha racional? 19 anos e eu fui para ter aula com você lá na Escolinha de Arte de São Paulo e era assim, extremamente estimulante porque você fazia a gente trabalhar os textos, a gente discutia, a gente tinha uma experiência direta de processo criador nas aulas, que os adolescentes, a gente fazia estágio junto com as aulas dos adolescentes, mas a gente tinha aquilo que você falou, ele cobrava, né? Você não cobrava, mas a gente tinha que ler porque a gente queria ler. Pelo seu jeito, o modo como você contaminava assim, a gente, as perguntas, a vontade que a gente tinha de estudar, vinha muito vamos dizer, do seu, não gosto dessa palavra comprometimento, mas a sua total habitação daquilo, era uma coisa tão verdadeira. E eu acho que essa característica, em todas as coisas que você fez na universidade, sempre teve muito presente, você sempre defendeu com muita paixão, com muita garra. Eu lembro que as pessoas tinham medo de você, muita gente no departamento, né? Porque todas essas coisas que você tinha que fazer, por exemplo, é isso que eu acredito e isso tem que acontecer. Porque as pessoas não acreditavam nessa área, não acreditavam que você era mulher, uma série de preconceitos todos com relação ao ensino da arte, que até hoje, apesar de muita coisa ter mudado, até hoje ainda essa é uma coisa menor, né? O ensino é para gente que não sabe, artista que não sabe ser artista vai ensinar, tinha todos esses preconceitos idiotas, e você abriu esse espaço com muita força para poder, você estava sozinha para fazer isso, né? E eu acho que tem uma coisa que eu queria te perguntar, é porque, é claro, os encontros nacionais, os encontros internacionais que você fez a partir da ECA, ou na ECA, ou no Campos de Jordão, que também foi a partir da ECA, a sua experiência como diretora do MAC, tudo isso é de grande invenção, é de colocar sementes em lugares onde era puro, uma terra seca, né? Mas eu acho que tem uma coisa importantíssima que você criou, que é o curso de especialização em arte e educação. Que durou 16 anos. Foi uma experiência extraordinária. E que também foi uma concepção visionária, que é isso que eu queria que você contasse. Foi uma coisa, assim, no começo da ECA, começo das pós-graduações da ECA, havia pouquíssimos alunos. E todo mundo queria dar curso, porque estava todo mundo... Bom, os professores da ECA sempre foram muito tinham vontade realmente de se aproximar dos alunos, vontade de ensinar, vontade de dialogar, né? Sempre foram muito trabalhadores, essa que é verdade. E queriam dar curso de pós-graduação. Você pode dizer, não seja ingênua também, isso é prestígio. Era também prestígio o profissional dar curso numa pós-graduação. Então, queriam dar curso, mas tinha pouquíssimos alunos. Quando eu via cursos importantes, com 2 alunos, eu disse, isso é um absurdo. Aí bolei um curso de especialização em que os alunos de especialização podiam escolher, com a anuência do professor, 2 disciplinas no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, nos cursos oferecidos para a pós-graduação, para mestrado e doutorado. A maioria dos professores aceitou muito bem isso. E eu percebi que os professores de prática não aceitavam isso. Então, eu, em geral, orientava, não se matriculem professores da prática, da área prática, porque eles não gostam de gente que não esteja no mestrado e no doutorado, tem todo o direito de não aceitar. E também porque tinha ainda essa mesma questão, né? Porque os educadores não são artistas. Tinha essa questão, sim. Mas os professores da teoria,
Penuela se encheu de gente. Eu me lembro, Clóvis Garcia O se enchia Ciro. de gente. Ciro foi um grande parceiro da arte e educação, porque ele aceitava a gente. Dulcília, Ana Maria Fadu, Zé Max, todos eles é isso que eu digo, a arte e educação na ECA teve uma contribuição inestimável da comunicação. Não só na teoria, mas na prática também. Eu acho que a coisa mais importante, se a gente puder dizer, nesse momento, que você, que está sob o seu nome, né, no século 20 e 21 da arte e educação no Brasil, é a grande mudança de paradigma que você propõe com a sua criação da proposta triangular, que tem a ver com essas visitas, tem a ver com o seu trajeto inteiro, tem a ver com esses diálogos, com como é que a arte e educação estava acontecendo no mundo, mas é uma criação. As pessoas podem falar o que quiser, não importa. É uma formulação sua, que vem desse trajeto, dessa experiência, e essa proposta foi gestada aqui também, né? Aqui na ECA, começa aqui na ECA o trabalho de relacionar o fazer arte, a leitura da obra de arte, ou do campo de sentido da arte, ou da imagem em geral, e a contextualização. É na contextualização que reside a possibilidade de interdisciplinaridade, que reside também esse pensamento político acerca do estar no mundo e do estar da arte. É como se tivesse havido, pela primeira vez, uma possibilidade de dar os contornos para o ensino e aprendizagem da arte, no sentido de definir mesmo esses contornos como uma área de conhecimento, como uma área de pensamento, de prática, de pesquisa, de tudo, que foi você que deu isso, vamos dizer, com essa formulação. Que é como assim, mas com um apoio fantástico do pessoal daqui da ECA, dos professores da ECA, até da bibliotecária, não quero esquecer Cristina, que foi incrível, como ela buscava textos que procuravam contextualizar o que estava acontecendo em arte, né? Mas é como se fosse assim, antes as pessoas perguntam, o que será que é aprender arte? O que será que é ensinar arte? Com a formulação da proposta triangular, você dá uma direção, não é uma metodologia, não ensina ninguém a fazer nada, mas é assim, quem quiser saber responder essas perguntas, tem nessas 3 possibilidades de aprender que formam o triângulo da proposta triangular, um enorme campo de pesquisa. De novo, você fez com a proposta o que você fez sua vida inteira com todo mundo. Você diz assim, olha, eu não estou ensinando ninguém, eu não estou pescando para ninguém. Mas, olha, se você quiser pescar, você vai precisar de uma vara, você precisa... Aí vai pescar. Você deixava a pescaria, e sempre deixou a pescaria para a pessoa fazer, do jeito dela, mas você deu pelo menos uma direção ou um contorno, tem vários modos de falar disso, e que eu acho que você fez isso a vida toda, com seus alunos, enfim, de todas as formas, mas o que você deixou existe como concretude desse percurso, algo que pode ser para gerações e gerações, descobrir o que tem aí dentro, porque está cheio de gente falando da proposta triangular, sem nem sequer parar para pensar e ver o que tem ali dentro, como possibilidade, né? Eu acho que essa é uma formulação muito fecunda, que tem tudo a ver com você, que é essa formulação de deixar alguma coisa para as pessoas realizarem e não deixar uma coisa pronta, cheia de fórmulas, cheia de regras, mas é assim, olha, é uma possibilidade. E é uma possibilidade que não vem da emoção, é uma possibilidade que vem de uma estrutura pensada, articulada e que é fruto de um percurso enorme de coragem e de luta, que é, quando você fala o político, eu acho que tem isso, você sempre lutou para abrir caminhos num lugar onde estava tudo contra, né, para você ir. Isso é uma marca, e quando a gente faz isso, tem sempre gente que está ali para... são as hospedarias, né, na beira do caminho, as sopas que te ofereceram e que continuam te oferecendo e que deram para você esse lugar que é único na história do ensino no Brasil e que as gerações todas, a partir de agora e para frente, têm que te agradecer. Mas assim, com alguns, quer dizer, com alguns problemas no caminho, né, algumas pedras no meio do caminho, né? Porque senão não te agrada. Mas também. Foi uma... Eu penso que realmente
O trabalho aqui na ECA foi um trabalho excepcional. As condições de trabalho que eu tive, do ponto de vista do apoio humano, inclusive de funcionários. Eu me lembro da gráfica, da época que a gente tinha gráfica, chegava na gráfica, o pessoal produzia de um dia para o outro as coisas. Era de uma boa vontade e absolutamente incrível. E quero dizer também que é muita honra de verdade, isso não é uma frase feita. E muita alegria de poder escutar você falar tudo isso, uma história que eu já escutei algumas vezes de jeitos diferentes por você mesma, mas é um grande privilégio poder estar aqui participando junto com você desse depoimento, que é um depoimento importante para a história do pensamento e da arte no Brasil. Quando Marília me disse assim, escolha alguém para interpretar, eu digo, Regina Machado. Regina, eu fui professora dela, ela era adolescente, ela na escolinha de arte. Então, muito agradecida. Então, eu é que agradeço. Agradeço muito também a Marília e acho esse projeto, eu que sou fascinada pela história, acho que uma área sem história é uma área facilmente manipulável.